Olá! Estamos de volta com a leitura do nosso novo livro, Trem Noturno para Lisboa, de Pascal Mercier. Antes de eu dar sequência aqui na leitura, quero lembrar vocês de não esquecerem, por favor, de dar o like, de comentar se você está gostando, se você curtiu a escolha do livro. E se você não é inscrito ainda, por favor, não custa nada, é de graça para se inscrever no canal. E isso ajuda muito o canal a crescer. E para que o canal precisa crescer? Para que outras pessoas tomem conhecimento de que existe esse canal, essa possibilidade delas ouvirem livros, não é? Que às vezes a pessoa não tem condições de ler por si mesma, por problemas de vista, por problemas às vezes financeiros, às vezes de tempo. Às vezes a pessoa não tem tempo de sentar, pegar o livro e ler, mas ela tem alguma forma de ouvir uma leitura enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto lava uma louça, não é? Então, é importante que o canal cresça, né? Para que essas pessoas possam também usufruir do que nós estamos usufruindo, tá bom? Eu agradeço muito, viu? Se você divulgar o canal com seus familiares, seus parentes, amigos, suas redes sociais, tá bom? Ficarei muito, muito, muito grata, tá? Obrigada. Bom, vamos continuar então. Eu comecei a ler o primeiro capítulo, né? Eu vou terminar de ler esse capítulo. Como eu falei para vocês ontem, são 52 capítulos. Eu vou ler um capítulo por vídeo. Alguns capítulos são um pouco menores, outros um pouco maiores, mas é ruim ficar partindo assim, né? Os capítulos. Então, alguns vídeos serão mais curtos, outros mais longos, tá bom? Não tem problema, né? Tá? Hoje eu vou terminar, então, de ler o primeiro capítulo, tá bom? Nós paramos que ele estava lá na toalete, né, refletindo, tentando apagar o número que estava na testa, e comentou-se que ele era uma pessoa muito erudita, né? Tinha um conhecimento, assim, absurdo das línguas do latim, do grego e também do hebraico. E que o diretor do liceu onde ele trabalha dizia sempre assim, né, na apresentação: se quiserem conhecer um verdadeiro erudito, ei-lo aqui. E seguimos assim a leitura. E esse mesmo erudito, pensou Gregórios agora, este homem seco, que para muitos parecia consistir apenas em palavras mortas e que alguns colegas invejosos apelidavam maldosamente de papiro, aquele erudito adentraria a sala de aula com um número de telefone escrito na testa por uma mulher desesperada, visivelmente indecisa entre a raiva e o amor. Uma mulher que vestia uma capa de couro vermelha e era dona de uma voz macia, aveludada, que parecia um sussurro infinitamente esticado, um sussurro que automaticamente transformava qualquer um num cúmplice. Quando Gregório lhe entregou a toalha, a mulher segurou o pente entre os dentes e começou a secar os longos cabelos negros que estavam guardados na gola do sobretudo, como se essa fosse uma bacia. O zelador entrou no saguão e, ao dar com Gregórios, olhou surpreso para o relógio na parede e, em seguida, para o seu relógio de pulso. Gregórios acenou-lhe com a cabeça, como sempre fazia.
Uma aluna passou apressadamente por eles, virou-se 2 vezes e continuou a correr. Eu dou aulas ali, disse Gregórios para a mulher, apontando através da janela para um outro prédio. Alguns segundos se passaram, sentiu seu coração bater. Quer me acompanhar? Mais tarde, Gregórios mal acreditou que tivesse dito aquilo, mas devia ter sido assim mesmo, pois de repente ambos seguiam lado a lado em direção à sala de aula. Ela ouvia o ruído de suas solas de borracha no piso de linóleo e o estalar das botinhas da mulher. Qual é a sua língua materna? Perguntara-lhe momentos antes. Português, respondera ela. O que ela pronunciava surpreendentemente como um U, a sonoridade clara, estranhamente abafada do e o macio chiado no final, soaram-lhe como uma melodia, que para ele perdurou mais tempo do que na realidade. Uma melodia que ele simplesmente adoraria ter escutado durante todo o resto do dia. Português. É mais ou menos isso, né? Português. Espere um pouco, pediu-lhe. Tirou o bloco de notas do bolso da jaqueta e arrancou uma folha para anotar o número do telefone. Ele já colocara a mão na maçaneta quando lhe pediu que repetisse aquela palavra. Ela repetiu e pela primeira vez viu-a sorrir. A algaravia parou subitamente quando eles entraram na sala. Um silêncio preencheu a sala, um silêncio feito de um grande espanto. Mais tarde, Gregório se lembrou de como se deliciara com aquele silêncio surpreso, aquela incredulidade sem palavras em cada um dos rostos, e como se regozijara também com a alegria de poder perceber aquilo de uma maneira que ele jamais pensou que fosse capaz. O que será que aconteceu? A pergunta estava estampada em cada um dos 20 olhares que fixavam o estranho par parado na porta. Mundos, com sua careca molhada e o sobretudo encharcado, ao lado de uma mulher despenteada de rosto pálido. Ali, talvez, disse Gregórios à mulher, apontando para a cadeira vazia, atrás, no canto. Em seguida, foi para a frente, cumprimentou a turma como sempre e sentou-se à mesa. Como não tinha a menor ideia do que poderia dizer para se explicar, simplesmente mandou que seguissem traduzindo um texto. As frases foram sendo traduzidas de maneira hesitante e ele percebeu vários olhares curiosos. Havia também olhares confusos, pois ele, Mundos, capaz de identificar qualquer errinho, mesmo se estivesse dormindo, estava deixando passar erros, traduções incompletas e imprecisas. Ainda assim, conseguiu fingir que não estava olhando para a mulher. No entanto, via-a a cada segundo. Via a franja molhada que ela afastava da testa, as mãos alvas entrelaçadas, nervosas, o olhar ausente e perdido que saía pela janela. A certa altura, ela pegou a caneta e anotou o número do telefone no papel.
Em seguida, recostou-se e pareceu nem saber mais onde estava. Era uma situação impossível e Gregórios olhou de soslaio para o relógio. Só mais 10 minutos para o intervalo. Foi então que a mulher se levantou e se dirigiu até a porta em silêncio. Na soleira, virou-se para ele e colocou o indicador nos lábios. Ele acenou e ela repetiu o gesto, sorrindo. A seguir, a porta fechou com um leve estalo. A partir desse momento, Gregórios não ouviu mais nada do que os alunos diziam. Era como se estivesse absolutamente sozinho, envolto por um silêncio ensurdecedor. A certa altura, foi até a janela e seguiu o vulto vermelho da mulher até ela desaparecer na esquina. Percebeu o quanto lhe custava não sair correndo atrás dela. Incessantemente via a sua imagem com o dedo encostado nos lábios. Não quero incomodar. E aquilo será o nosso segredo. Mas também me deixa ir agora, não pode haver continuação. Quando tocou o sinal, ele permaneceu parado na janela. Os alunos deixaram a sala num estranho silêncio. Depois, ele também saiu, deixando o prédio pela porta dos fundos. Atravessou a rua e sentou-se na biblioteca municipal, onde ninguém iria procurá-lo. Ele voltou pontualmente para a segunda parte da aula. Tinha apagado o número de telefone na testa. Hesitara durante 1 minuto, mas terminou por registrar o número no bloco de anotações. Secara os parcos cabelos grisalhos. Apenas as manchas molhadas em seu casaco e na calça testemunhavam que algo de muito insólito acontecera. Gregórios tirou a pilha de cadernos molhados da pasta. Um acidente, disse secamente. Tropecei e eles escorregaram, caindo na chuva. Mesmo assim, as correções ainda devem estar legíveis. Senão, vocês terão que trabalhar com conjecturas. Era assim que eles o conheciam, e um alívio perceptível percorreu a sala. Ele ainda captou um ou outro olhar curioso, e algumas vozes traíam um resto de timidez. Fora isso, tudo continuava como sempre. Ele escreveu os erros mais frequentes no quadro. Depois mandou que os alunos trabalhassem sozinhos, em silêncio. Seria possível chamar de decisão aquilo que aconteceu nos 15 minutos seguintes? Mais tarde, Gregórios voltaria a se fazer essa pergunta inúmeras vezes, sem jamais chegar a uma conclusão. Mas, se aquilo não era uma decisão, o que era então? Tudo começou quando, de repente, ele olhou para os alunos debruçados sobre os seus cadernos como se os visse pela primeira vez. Lucien von Grafenried, perdão a pronúncia, gente. Por exemplo, que no torneio anual de xadrez no auditório, em que Gregório jogava simultaneamente contra uma dúzia de alunos, secretamente trocaram uma figura de lugar. Após jogarem todos os outros tabuleiros, Gregórios voltara ao de Lucien. Percebeu imediatamente o que acontecera. Calmamente olhou para o aluno. Um rubor cobriu o rosto de Lucien.
Você não precisa disso, disse Gregórios, e depois conduziu a partida para o empate. Ou Sarah Winter, que batera à sua porta às 2 da madrugada por não saber como resolver a sua gravidez. Ele fizera um chá e escutara sem seu relato, nada mais. Estou tão feliz por ter seguido o seu conselho, dissera-lhe na semana seguinte. Era cedo demais para ter um filho agora. Beatrice Luscher, dona de uma caligrafia regular e impecável, que envelhecia assustadoramente rápido sob o peso de suas notas sempre excelentes. René Zing, sempre no limite inferior das notas. E claro, Nathalie Rubin, uma garota caprichosa, nada pródiga com os seus favores, um pouco parecida com as cortesãs dos séculos passados. Inacessível, festejada e temida pela sua língua ferina. Na semana anterior, ao sinal do intervalo, levantara-se e se espreguiçara como alguém que se sente muito bem, tirando uma bala do bolso da saia. A caminho da porta, desembrulhara a bala e, ao cruzar o caminho do professor, levara-a à boca. A bala mal tocara seus lábios quando ela interrompeu o movimento, voltando-se para ele, oferecendo-lhe a bala vermelha como fogo e perguntando: aceita? Divertida com o seu espanto, soltara sua rara risada sonora e tocara a mão dele. Gregórios repassou-os mentalmente, todos, um por um. Primeiro pareceu-lhe que estava apenas fazendo o balanço dos seus sentimentos por eles. Mas quando chegou à metade dos bancos, notou que passava com frequência cada vez maior. Quanta vida eles ainda têm pela frente, como seu futuro ainda está em aberto, tanta coisa por acontecer com eles, tanta coisa que ainda poderão vivenciar. Português. Ouviu a melodia e viu à sua frente o rosto da mulher, tal qual surgira por trás da toalha, branco como alabastro, os olhos cerrados. Deixou seu olhar passear pela última vez pelas cabeças dos alunos. Ergueu-se lentamente, dirigiu-se até a porta, tirou o sobretudo úmido do gancho e desapareceu da sala, sem se virar uma última vez. A sua pasta com os livros que o haviam acompanhado durante toda uma vida ficara para trás, na mesa. Ele parou na escada e se lembrou de como levava os livros a cada par de anos para serem reencadernados, sempre na mesma loja, onde as páginas gastas e murchas, que já pareciam mata-borrão, tinham virado motivo de chacota. Enquanto a pasta permanecesse em cima da mesa, os alunos acreditariam que ele voltaria. Mas esse não era o motivo pelo qual ele deixara os livros para trás, e porque resistia nesse momento à tentação de buscá-los. Se ele estava partindo, precisava também deixar para trás aqueles livros. Percebeu isso com toda clareza, mesmo que naquele instante, rumo à saída, ele não tivesse a menor ideia do que significava aquilo. Partir. No saguão de entrada, seu olhar recaiu sobre a pequena poça que se formara quando a mulher esperava, com o sobretudo encharcado, que ele voltasse do lavabo. Era o vestígio de uma visitante de um mundo distante, e Gregórios o observou com a devoção que habitualmente experimentava em relação a uma descoberta arqueológica.
Só quando ouviu os passos arrastados do zelador, ele caiu em si e deixou o prédio rapidamente. Sem se voltar, andou até uma esquina de onde poderia lançar um último olhar para trás sem ser observado. Com uma repentina veemência, da qual jamais suspeitara, sentiu o quanto amava aquele prédio, o quanto significava para ele e o quanto sentiria sua falta. Fez as contas. Havia 42 anos ele pisara ali pela primeira vez, ginasiano de 15 anos, oscilando entre alegria e nervosismo. 4 anos mais tarde, deixara-o com o boletim do exame de maturidade nas mãos, para voltar 4 anos depois como substituto daquele professor de grego que sofrera um acidente e que, por sua vez, iniciara-o no mundo antigo. Depois, o professor substituto provisório, ainda estudante universitário, tornou-se substituto permanente, mas continuou estudando até obter, já aos 33 anos, o grau de doutor. Ele apenas prestara o exame devido à insistência de Florence, sua mulher. Nunca cogitara em fazer um doutorado. Quando lhe perguntavam por quê, apenas ria. Essas coisas não tinham a menor importância. O que importava era algo muito simples: conhecer os textos antigos em seus mínimos detalhes, gramaticais e estilísticos, conhecer a história de cada expressão. Em outras palavras, ser bom. Não se tratava de modéstia. Ele era bastante exigente consigo próprio. Tampouco era excentricidade ou uma forma distorcida de vaidade. Talvez fosse apenas, como chegou a pensar algumas vezes depois, uma raiva surda contra o mundo que se achava muito importante, uma rebeldia inflexível com a qual ele talvez quisesse se vingar do mundo dos arrogantes, um mundo que fizera seu pai sofrer a vida inteira, porque nunca conseguira passar de simples guarda de museu. O fato de outros, que sabiam muito menos do que ele, muitíssimo menos, para dizer a verdade, prestarem exames e ganharem um emprego fixo, nada significava para ele. Era como se pertencessem a um outro mundo, insuportavelmente vazio, regido por critérios pelos quais só podia sentir desprezo. No liceu, ninguém jamais teria tido a ideia de substituí-lo por outra pessoa com diploma. O diretor, ele próprio filólogo, sabia como Gregórios era bom, muito melhor do que ele, e que haveria uma rebelião entre os alunos caso isso acontecesse. Quando Gregórios finalmente fez o doutorado, achou a prova ridiculamente fácil e a entregou já depois da metade do tempo. No fundo, sentia-se um pouco rancoroso pelo fato de Florence tê-lo feito desistir de sua obstinação. Gregório se virou e começou a caminhar lentamente em direção à ponte de Kirchensfeld. Assim que a avistou, teve a sensação tão inquietante quanto libertadora de que agora, aos 57 anos de idade, estava finalmente prestes a tomar as rédeas de sua própria vida. Encerramos assim, então, o primeiro capítulo do livro. Amanhã nós voltamos para o segundo capítulo, tá bom? Um abraço para vocês e até amanhã.